obrigado, Maureen, e vamos dar a palavra ao Dr. Alberto Beltrame. Boa tarde a todos. Presidente, eu gostaria de fazer antes de iniciar, um registro de que trabalhei com muita satisfação, muita honra no Ministério da Saúde, no seu governo, no final do primeiro mandato e todo o segundo mandato, nas gestões do ministro Serra e do ministro Bajas Negri, e agora retornei ao Ministério na equipe do ministro Temporão. Eu gostaria também, antes de iniciar, dizer que eu sou médico e não faz parte do meu cotidiano a discussão da economia e da relação da economia com a saúde. Dessa forma, eu me permiti avaliar previamente a apresentação da Maureen. Ainda bem que ela não mudou, porque senão estaria frito. E me permiti escrever alguns comentários que eu gostaria de fazer e pedir a clemência de vocês se eu cometer muitas heresias nos meus comentários. Bem, eu gostaria, então, de iniciar agradecendo a possibilidade, o convite de estar presente nesse evento e parabenizar o Instituto, parabenizar o senhor presidente pela escolha desse tema, investimento em saúde e crescimento econômico, pela importância que esse tema tem hoje e que, na verdade, ele tem sido pouco discutido entre os profissionais de saúde e da economia, mas que, no seio do governo, principalmente, tem sido fruto de acalorados debates e dos governos, em geral, entre as áreas econômicas e as áreas de saúde. O ministro Jatene, que está aqui, pode dizer isso melhor do que eu. E esses, obviamente, o ministro Jatene tem uma experiência larga nesse debate e no embate da saúde com a Não se esqueça que eu fui ministro da Fazenda. Eu sei. E aí é divertida a troca de papéis lá pelas tantas. Bom, e esse debate ele não está presente só no Brasil, certamente, ele existe em todos os países e é um debate extremamente importante. E muitas vezes a sinergia que a gente entende como necessária entre o sistema de saúde, os investimentos de saúde, o sistema de saúde como um todo e a própria economia, ela acaba sendo comprometida por diferenças existentes na linguagem, na cultura, nos entendimentos, nos métodos de análise, enfim, uma série de questões que acabam atrapalhando um pouco com que essas coisas funcionem mais sinergicamente dentro dos governos. Embora com exemplos recentes também no Brasil, na história do Brasil, e que a gente poderia procurar extrair maiores ensinamentos, e que um economista foi ministro da Saúde e que um médico sanitarista foi ministro da Fazenda, esse debate, não é muito frequente se ver profissionais de saúde discutindo economia com propriedade, com competência, e relacionando isso à saúde. E da mesma forma, não é muito frequente, é raro, por sinal, ver economistas falando de saúde e relacionando essas questões com os temas econômicos. Nesse contexto, a apresentação e o trabalho da Maureen lança luzes sobre esse assunto e acho que ajuda a qualificar esse debate que tem sido tão intenso. A questão central que é discutida na apresentação dela, no trabalho, é se existe uma relação entre a saúde e o desenvolvimento econômico. Ou seja, se os investimentos em saúde são capazes de gerar desenvolvimento econômico, de aumentar a renda, de causar esse aumento de renda nos países, e ainda se o caminho inverso é possível e é verdadeiro. E aí, embora a gente tenha presente de que, e isso é uma das conclusões que a Maureen no trabalho apresentou aqui, que o crescimento econômico contribui para as melhorias na saúde e que o papel desempenhado pelo setor de saúde, pela saúde em si,
no crescimento econômico é ambíguo do ponto de vista macroeconômico, mas que tem mais evidências no microeconômico, o estabelecimento da relação causal entre essas coisas não é tarefa simples e, pelo contrário, tem sido um grande desafio não só para os estudiosos desses temas, os pesquisadores, como também para os próprios gestores públicos. Isso tem sido, como ela também demonstrou, que os estudos empíricos em torno desse assunto têm sido difíceis, justamente para estabelecer essa relação causal, em função, inclusive, das dificuldades que tem no estabelecimento de medidas padrão para obter dados comparáveis e comparar o antes e o depois e comparar países e, enfim, governos diferentes. Ela também diz que, ora, esses indicadores são muito vagos, ora, são muito específicos. Mortalidade infantil, morbidade, expectativa de vida, uma série de outros indicadores, eles acabam não sendo muito felizes em aferir realmente a qualidade de vida e a qualidade da saúde propriamente, embora deem retratos de questões específicas que também são importantes como instrumentos de gestão para os gestores de saúde, particularmente. Como foi dito também, para demonstrar a causalidade entre o crescimento e saúde e crescimento, seria necessário demonstrar que saúde afeta a renda. E isso também, como já foi dito, não é simples. Para que se conseguisse isso, seria preciso superar uma série de dificuldades. Não só dessas relacionadas aos próprios indicadores e as medidas, mas também levando em conta que os níveis de renda e de saúde são afetados por múltiplos fatores e que seria necessário também construir uma variável que fosse correlacionada com a saúde, mas não influenciada diretamente pela renda, para que não se confundam os resultados e vire uma dificuldade ainda maior para analisar essas questões. Outro ponto que eu acho que precisa ser debatido é o próprio conceito de investimento em saúde. Dada a multiplicidade dos fatores que interferem ou mesmo determinam ou influenciam de alguma forma a saúde da população, sendo tão variado, que vão desde o saneamento básico, habitação, rendas, educação, enfim, acesso a serviços de saúde. O que nós vamos considerar investimentos em saúde? Esse é um assunto que, pelo menos no Brasil, não é tema pacificado. Tanto é que uma das discussões da própria regulamentação da emenda 29 tem como ponto... claro que as demoras que estão ocorrendo têm outros causadores do atraso, que são mais pragmáticos, mas essa é uma discussão que está no Congresso Nacional, que é definir com clareza, embora o Conselho Nacional de Saúde já tenha proposto uma definição para isso, não está claro no Brasil, pelo menos, o que é investimento em saúde. Investimento em saneamento básico é investir em saúde e assim por diante. E, a despeito de todas essas dificuldades, na apresentação da Maurina, ela demonstra que há uma forte relação entre renda e expectativa de vida, em particular em países com baixa renda e com menor nível de renda. E quanto maior o nível de renda, essa relação começa a ficar progressivamente mais frágil. O Brasil estaria mais ou menos no meio dessa curva, em que aumentos de renda ainda têm um impacto significativo, mas já não tão grande quanto nos países com renda menor. Mas também fica evidente que quanto pior a distribuição de renda, pior a saúde, né? E a saúde média da população. E, portanto, evidentemente, menor a capacidade de trabalho, a média de capacidade. A questão fundamental aí é rediscutir a renda sem causar impactos na capacidade de geração de riqueza que está concentrada nas pessoas que têm maior renda. Então, esse certamente é um dos dilemas das políticas públicas, de governos, enfim.
Na apresentação também que nós assistimos da Maurin, existem exemplos microeconômicos da relação da causalidade que estamos falando, mas são exemplos significativos, não são significativos, perdão, na área macroeconômica, são mais na microeconômica. E esses estudos apresentados, eles têm uma causalidade entre renda e saúde, mas focados em programas específicos, né, em que são certamente também mais fáceis de medir. E especialmente nesses programas relacionados à promoção da saúde na fase pré-natal e infantil, e os impactos negativos, por exemplo, da malária e da própria AIDS, sobre a produtividade. E nesses casos existem evidências suficientes, existem muitos estudos publicados e que, como disse também, a renda tem a fase pré-natal, o bom cuidado na fase pré-natal tem um impacto direto na renda futura dessa criança quando adulta. Eu poderia dizer aqui que a saúde pré-natal e infantil tem políticas públicas no Brasil definidas de longa data, e que estão fundamentalmente consubstanciadas na estratégia de saúde da família e da atenção básica, e que tem já resultados conhecidos, divulgados, enfim, não é segredo para ninguém. No caso da malária, eu acho que nós temos, embora ela tenha sido dizendo que não tem uma grande relação entre a intensidade da doença e o nível de renda das famílias e das pessoas, nós podemos dizer que no Brasil a malária e as doenças tropicais, nesses casos existe uma conexão direta entre a saúde pública e a integração territorial do Brasil, especialmente no que diz respeito à Amazônia e o que diz respeito ao Centro-Oeste. Essa relação é possível de estabelecer. Nós poderíamos ainda citar no nível microeconômico no Brasil 3 outros exemplos que não estão na apresentação da Maurin e que eu muito rapidamente vou dizer. Um deles é a política de medicamentos genéricos, que esse ano completa 10 anos e que tem uma importância muito significativa, tanto na capacidade de produção no país, quanto no barateamento do medicamento, na ampliação do acesso a medicamentos no país. Uma outra medida que eu acho que também vale ressaltar, que não é diretamente da saúde, que é a disseminação dos vales-refeição. Ela tem um impacto direto sobre a alimentação do trabalhador e, além das questões econômicas relacionadas a isso, diretamente, a criação de estabelecimentos comerciais relacionados a essa questão, ela também tem um impacto direto na saúde do trabalhador. E acho que teríamos que citar, embora a Maurin tenha feito menção a isso, a política nacional em relação à AIDS, que ela é uma política extremamente inclusiva, que permitiu ao Brasil ter uma experiência extremamente rica nessa área. No que diz respeito à macroeconomia, na apresentação da Maurin, há uma pouca evidência de causalidade, né? Porque existem várias situações em que, por décadas, países passaram por grandes instabilidades econômicas. O Brasil é um exemplo disso em tempos mais passados, mas, no entanto, indicadores de saúde melhoraram nesse período, como de redução da mortalidade infantil e outros. Então, não existe um consenso sobre a relação direta da saúde com as questões macroeconômicas, se é que eu entendi bem. Eu gostaria, nessa questão, de acrescentar uma variável que não foi... eu sei que não é o escopo do estudo e nem foi objeto da apreciação da Maurin, que eu acho que, nessa questão da macroeconomia, eu acho que não se deve correlacionar estritamente a saúde, não como uma condição de saúde da população propriamente, com seus indicadores, mortalidade, etc. e tal, mas
uma avaliação de sistema e quanto o setor de saúde é capaz de contribuir para a geração de riqueza, de emprego, de desenvolvimento científico e tecnológico para aquele país. E o SUS é um belo exemplo disso, o Brasil é um belo exemplo. A capacidade de compra do mercado, o que nós podemos, o que se movimenta em torno do SUS é uma coisa que não se pode desprezar. Em função disso tudo, que eu acho que nós realmente precisamos de novos indicadores, que precisam evidentemente ser construídos e que permitam avaliações mais amplas do impacto, inclusive, não só da saúde indivíduo, mesmo coletiva, mas do sistema na economia. E então, os efeitos das mudanças exógenas na saúde, também, no meu entendimento, não devem se considerar apenas avaliações medidas na população, mas igualmente nas riquezas dos países. E aqui tem um ponto que eu acho extremamente importante, especialmente naqueles países que, como o Brasil tem feito esforços nesse sentido, que desenvolve um complexo médico-industrial que é gerador de inovação, gerador de riqueza, gerador de emprego, e que isso certamente tem um impacto no sistema nas políticas, na economia, como resultado das políticas de saúde. O Ministério da Saúde tem trabalhado nessa direção, presidente, tem trabalhado nessa direção e tem se colocado o desafio, eu espero não estar me estendendo muito, de inscrever a saúde nessas duas dimensões, que, de um lado, colocam a saúde como uma política social e um sistema de proteção social, mas de outro como fonte de geração e riqueza para o país. O direito à saúde, nesse caso, se articula diretamente com um conjunto altamente dinâmico de atividades econômicas que podem se relacionar virtuosamente num padrão de desenvolvimento que busque, certamente, o crescimento econômico e a equidade. Não dá para esquecer, eu já estou terminando, não dá para esquecer também, nessa análise, a importância do setor saúde na economia brasileira. Em termos econômicos, a cadeia produtiva da saúde, tanto da área industrial quanto a de serviços, elas representam de 7% a 8% do PIB do Brasil. E mobilizam anualmente um valor em torno de 180 bilhões de reais. Isso constitui uma fonte enorme de receitas tributárias, inclusive. O setor emprega diretamente, ocupa diretamente, cerca de 10% dos postos de trabalho da economia brasileira. E, direta e indiretamente, ocupa 9 milhões de pessoas no Brasil, com empregos que são absolutamente diferenciados e que têm uma economia e que representam uma importância grande para a economia. Também não se pode esquecer, no caso do Brasil, a importância dos repasses do Ministério da Saúde para estados e municípios. Em muitos municípios brasileiros, o repasse feito fundo a fundo pelo Ministério da Saúde é mais expressivo do que o fundo de participação dos municípios. E é fácil imaginar o impacto que isso tem sobre a economia local, regional, enfim, não é absolutamente desprezível. E isso está relacionado também com uma forma como se coloca as questões. Eu teria mais comentários, mas eu só, para encerrar, eu posso deixar, inclusive, o texto escrito, por favor. Tá? Eu acho que nessa discussão de causalidade, talvez seja mais interessante reposicionar o tema e afirmar que uma boa saúde é condição necessária, mas não suficiente para o crescimento econômico. E que sem saúde não se tem crescimento sustentado, mas somente com uma boa saúde não se é capaz de gerar o crescimento. Então, essas coisas elas se complementam e são interdependentes. Eu acho que tem vários fatores e que a gente pode contribuir para enriquecer esse debate e ampliar
enfim, o entendimento da repercussão da saúde sobre a renda, sobre o crescimento econômico e vice-versa. Eu teria aqui comentários sobre a questão das questões institucionais e de gestão do sistema, mas eu deixo isso escrito e agradeço a oportunidade de poder me dirigir aos senhores e a paciência. Muito obrigado.